conhecido como Renascimento Artístico-Cultural, foi um movimento fundamental para alterar as concepções de mundo, de realidade que os europeus da época tinham. Até o Renascimento Artístico-Cultural, a produção artística era muito dominada por uma mentalidade eminentemente religiosa. Além disso, as concepções sobre o mundo, sobre realidade, mesmo sobre natureza, tinham um fruto importante dessa mentalidade religiosa. O homem concebia o mundo como uma criação divina. Se é uma criação divina, ela é perfeita, como todas as criações divinas. Se é perfeita, não deve ser alterada, não deve ser mexida, não deve ser observada de forma a ser mudada pelo homem. Entretanto, o movimento renascentista ele vai desenvolver valores que vão potencializar a imagem que o homem tinha de si mesmo. A ideia de que o homem poderia modificar, alterar, mexer na natureza e melhorá-la, mesmo sendo uma criação de Deus. Essa concepção mais naturalista da capacidade do homem alterar o meio, da capacidade do homem alterar a realidade, vai levar muitos renascentistas, artistas, intelectuais, a pensar essa natureza sobre outros prismas. Daí você vê, por exemplo, homens como Leonardo da Vinci buscando inovações técnicas que permitissem o homem voar, o projeto do helicóptero famoso, ou estudando a anatomia dos seres humanos para entender como ela funciona, o desenvolvimento de espécies embrionárias de botânica, de biologia, para entender o meio que circundava os homens e atuar melhor em torno dele. Essa questão, esse naturalismo típico da Idade Média, permitiu ao homem uma nova dinâmica de relação com a natureza, portanto. Uma dinâmica muito mais ativa e muito menos contemplativa. Muito embora a figura de Deus ainda fosse uma figura importante. É sempre legal a gente frisar isso. Os renascentistas não eram figuras, não eram homens que criticavam a presença, a criação divina, nem nada disso. Eles apenas entendiam que a capacidade do homem de se relacionar com essa criação divina era uma capacidade diferenciada. Não uma capacidade passiva, mas uma capacidade ativa de modificar essa realidade. Vamos dar uma olhada nessa questão que trabalha exatamente esse raciocínio. O franciscano Roger Bacon foi condenado entre 1277 e 1279 por dirigir ataques a teólogos por uma suposta crença na alquimia, na astrologia e no método experimental, também por introduzir no ensino as ideias de Aristóteles. Em 1260, Bacon escreveu: "Pode ser que se fabriquem máquinas graças às quais os maiores navios, dirigidos por um único homem, se desloquem mais depressa do que se fossem cheios de remadores, que se construam carros que avancem a uma velocidade incrível sem ajuda de animais, que se fabriquem máquinas voadoras nas quais um homem bata o ar com asas como um pássaro, máquinas que permitem ir ao fundo dos mares e dos rios." Considerando a dinâmica do processo histórico, pode afirmar que as ideias de Roger Bacon, o nosso gabarito vai ser a letra E. Inseriu-se no movimento que convergiria mais tarde para o Renascimento, ao contemplarem a possibilidade do ser humano controlar a natureza por meio das invenções. Importante frisar, portanto, como o Renascimento via essa dinâmica em relação ao homem-meio. Lembrando, Deus não é a figura a ser atacada. Deus criou a realidade, beleza, perfeito? Entretanto, nós podemos melhorar a nossa relação com essa realidade. Como? Através da ciência, através da razão, através das invenções científicas, do estudo.